Boa noite. Antes de mais nada, eu quero dizer que eu não tenho nada a ver com essa história que eu andei ouvindo aí pela igreja, de que o pastor Ricardo só volta quando acabar o Campeonato Brasileiro. Ele está esperando alguns jogos do Palmeiras para voltar à igreja. Não tem nada a ver com isso. A única coisa que eu fiz foi trocar a caneca. O pastor Ricardo está desfrutando das férias, na verdade está no finalzinho, a semana que vem já estará aqui conosco. Mas é minha missão hoje iniciar essa nova série, Cristianismo e Cidadania, iniciar as reflexões desta nova série. Vocês estão vendo esses jornais aqui atrás de mim, e é interessante como Campinas tem sido notícia nos jornais ultimamente, não é mesmo? Nem sempre boas notícias, mas tem sido notícias. E a divisão dessa série, ela se dá dessa forma. Hoje nós vamos conversar sobre o ofício sacerdotal da igreja. Na semana que vem, sobre o ofício profético da igreja. E depois o ofício real da igreja. Então, nessa semana que antecede as eleições do próximo final de semana, nós vamos refletir sobre esse ofício sacerdotal. Eu vou explicar para você o que significa isso daqui a pouco. Mas, antes de entrar especificadamente no tema cristianismo e cidadania, eu quero conversar um pouco com você sobre contrastes e perspectivas. A gente gosta muito de brincar sobre futebol. E é interessante quando a gente olha sob uma perspectiva e outra perspectiva algumas situações. Por exemplo, eu, como corintiano, gostaria, sim, de ser palmeirense naquela época do Palmeiras Parmalat, ali 93, 94, que tinha um time imbatível. É uma perspectiva. Sob uma outra perspectiva, eu prefiro ser corintiano de lá para cá, porque nós ganhamos 4 títulos nacionais, e eles mais nenhum. Depois, na Libertadores, em 99 e 2000, sob uma perspectiva do goleiro Marcos defendendo os pênaltis do Marcelinho Carioca, eu preferia ser palmeirense. Mas, sob a perspectiva do título mundial da FIFA, em 2000, eu prefiro ser corintiano. Eu preferia ser palmeirense em 2007, quando o Corinthians foi rebaixado. E certamente eu prefiro ser corintiano em 2012. 2012 pode ser visto sob uma perspectiva diferente de um corintiano e de um palmeirense. É sobre perspectivas que eu quero bater um papo com você no início dessa nossa reflexão. E para isso eu trouxe uma imagem. Olhe para essa imagem. Quantas barras você está vendo do lado esquerdo? Quantas barras você está vendo do lado direito? Perspectivas diferentes, de ângulos diferentes, mas a realidade é exatamente a mesma. E nós podemos conversar sobre perspectiva também sobre a nossa cidade, sobre Campinas. Eu vou falar bastante sobre Campinas. Você que é das cidades aqui da vizinhança, aplique a sua cidade. Você que está acompanhando pela internet, também aplique a sua cidade. Mas é interessante quando nós olhamos para a realidade de Campinas, por exemplo, nos últimos anos. Campinas vai bem ou Campinas vai mal nos últimos 10 anos? Depende da perspectiva. Campinas sempre foi uma cidade marcada pelo protagonismo. Campinas sempre foi reconhecida como uma cidade inovadora. Campinas sempre foi berço de políticas públicas que inspiravam outras cidades, outros estados e até países. Mas, por outro lado, nós sabemos que nos últimos anos temos passado por uma das maiores crises políticas da nossa cidade. Ter um prefeito cassado, por exemplo, é bom ou é ruim? Depende. Ouvi alguém falando depende. É sinal de que a corrupção aumentou nos últimos 10 anos? Pode ser que sim, mas talvez não. Depende da perspectiva. Talvez a punição tenha aumentado nos últimos 10 anos. No Brasil, em média, 10% dos prefeitos eleitos, eles não terminam o seu mandato porque são cassados. Isso dá uma média de 500 prefeitos em 4 anos. Então, dos prefeitos que serão eleitos, se a média permanecer
como a dos últimos anos, os prefeitos que serão eleitos, alguns já semana que vem em primeiro turno, 500 desses não terminarão o seu mandato. Sobre esse mesmo ponto de vista, nós podemos ver que, por um lado, Campinas é responsável por 15% da nossa produção do conhecimento nacional. Nós somos o terceiro polo em pesquisa e desenvolvimento. Mas, por outro lado, a nossa cidade tem hoje uma rede municipal de ensino com desempenho insuficiente. Aproximadamente 1 em cada 4 jovens de Campinas nem trabalha, nem estuda. Por outro lado, Campinas é a 11ª cidade mais rica da nossa nação. Por outro lado, registrou na última década o crescimento do número de pobres e miseráveis, contrariando até as médias nacionais e de outras cidades da nossa região. Nossa saúde pública já foi exemplo de SUS para todo o país, foi referência nacional. Hoje, houve um retrocesso. Por exemplo, nos últimos anos, a mortalidade infantil aumentou na nossa cidade. Perspectivas diferentes, as perspectivas podem ser diferentes sobre diversos ângulos. Olha, por exemplo, essas 2 notícias sobre Campinas. Olha que interessante. Junho de 2012, tá? Notícia da CBN. Foi o 2º pior mês em relação à geração de empregos em Campinas nos últimos 10 anos. Agora, vejam essa outra notícia. Julho foi o melhor mês para o comércio nos últimos 10 anos. Campinas vai bem ou Campinas vai mal? Contrastes, perspectivas diferentes sobre uma mesma realidade. Mas e as nossas vidas? E quando eu não olho para time de futebol nem para a cidade, mas eu estou olhando para mim mesmo? E a minha vida nos últimos 10 anos? Eu tenho parentes, minha avó mora numa cidade pequenininha ali no sul de Minas que chama Lambari. Pelo nome você já vê que é pequena a cidade, né? E eu já morei nessa cidade também. E no último feriado de 7 de setembro eu estive lá em Lambari visitando minha avó. E é muito gostoso, nós gostamos muito da cidade, eu e Gabi. E a cidade é caracterizada por um lago bem grande que tem. Esse lago tem 5 quilômetros, o contorno do lago. E eles fizeram um calçadão bem legal, com pedras portuguesas, assim, meio calçadão de Copacabana. E é tradição da cidade dar a chamada Volta do Lago. E nesse último feriado eu estava dando a volta do lago e passei próximo a uma casa onde eu morei, ali na beira do lago. E isso me levou a uma reflexão sobre o ano que eu estava morando ali e o ano presente. E aí eu comecei a fazer uma retrospectiva dos últimos 10 anos da minha vida. E como isso é interessante, porque quando nós fazemos isso, nós olhamos sob perspectivas diferentes. Olhe, por exemplo, pensando sobre a sua vida. Perguntas que podem nos ajudar, como, por exemplo, o que nós éramos há 10 anos atrás. O que nós somos hoje, aonde nós chegamos hoje. Ou então, o que nós fazíamos há 10 anos atrás. Reflita mesmo, traga a sua memória. O que você estava fazendo há 10 anos atrás? Nós estamos em 2012, então estamos falando de 2002. E o que você está fazendo hoje? O que você perdeu nesses últimos 10 anos? Mas, por outro lado, o que você ganhou nos últimos 10 anos? Aonde você estava há 10 anos atrás? E aonde você está hoje? Invariavelmente, você vai chegar a conclusões de que ou você piorou ou você melhorou nos últimos 10 anos. E essas conclusões estão relacionadas, sabe com o quê? Perspectivas. É muito comum, por exemplo, nós começarmos a pensar sobre a nossa vida, como eu fiz agora com vocês, e aí imediatamente vem um pensamento ruim dos últimos 10 anos da sua vida. E aí você fica entristecido, às vezes isso nos leva até a depressão, e um pensamento ruim chama outro pensamento ruim, e aí você chega à conclusão de que a sua vida foi horrível nos últimos 10 anos. Mas, ao mesmo tempo,
você lembra de algo bom que aconteceu nos últimos 10 anos. E aí esse algo bom te lembra de uma outra coisa boa. Aí você fala, não, mas espera aí, não foi tudo ruim, não. Houve coisas boas em minha vida. Perspectivas sobre as nossas vidas. Agora, analisar o passado não é muito difícil. Nós olhamos para trás e vemos uma perspectiva ou outra perspectiva. Podemos analisar resultados de time de futebol sob uma perspectiva corintiana ou uma perspectiva palmeirense. Podemos olhar para a nossa cidade e ver que a cidade evoluiu nos últimos 10 anos. Ou olhar para a cidade e só vemos corrupção. Podemos olhar para as nossas vidas, tanto numa perspectiva positiva, quanto por uma perspectiva negativa. Mas e quanto ao nosso futuro? Aí a coisa fica um pouquinho mais complicada. Como que eu posso ter absoluta certeza do caminho que eu devo seguir? Se eu olho para trás e interpreto sobre várias perspectivas a minha vida, como que eu posso hoje tomar uma decisão quanto ao futuro da minha vida? Como? Como que eu posso tomar uma decisão no próximo final de semana quanto ao futuro da minha cidade? O objetivo de eu estar aqui nessa noite é apresentar para você um caminho para nós sabermos como tomar essas decisões. E este caminho ele é baseado em um ensinamento da Bíblia. E é por isso que eu te convido a me acompanhar aqui, no texto de primeira carta escrita a Timóteo, capítulo 2, de 1 a 6. É Paulo escrevendo a Timóteo. Ele diz assim: antes de tudo, atenção para esse antes de tudo, que depois eu vou falar. Lembra que nós lemos antes de tudo? Então, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis, atenção, e por todos os que exercem autoridade. Tem um objetivo isso. Para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Por quê? Porque isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Este foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Esse texto está falando sobre oração. E eu quero conversar com você nessa noite sobre oração. E para isso eu vou mostrar para você agora duas características muito interessantes nossas como ser humano que nós somos. Olha que interessante. O ser humano, ele é uma criatura que utiliza ferramentas. Esse é um conceito. Nós não somos animais. Nós não agimos por puro instinto. Nós temos instintos. Mas não agimos simplesmente pelos nossos instintos. Nós não somos animais. Nós usamos ferramentas para fazer as coisas, para atingir os nossos objetivos. Mas também, uma outra característica de nós como seres humanos é que nós somos criaturas que oram. Nós não somos anjos. Nem aqueles bonitinhos que estavam aqui na frente. Nós não vivemos simplesmente pela nossa inteligência. E, principalmente, nós não temos contato direto com Deus, como os anjos têm. O ser humano ele é caracterizado por uma criatura, como uma criatura que usa ferramentas. Por exemplo, a minha nova caneca preta, para beber água, uma ferramenta. Hoje, quando eu almocei, eu usei prato, garfo, faca. Eu cheguei aqui através de um veículo. Ferramentas. Nós somos criaturas envolvidas com ferramentas. E diferente dos anjos,
Nós usamos a Escritura para ouvir a voz de Deus, a Bíblia, e a oração para falar com Deus. E é aqui que os dois conceitos que eu estou falando aqui se unem. Oração é a ferramenta que nós temos para responder a Deus diante do que Ele fala às nossas vidas. Ou para o pessoal de TI, oração é tecnologia. Você nunca ouviu essa, hein? Oração é tecnologia. Oração é uma ferramenta que nós temos para atingirmos um objetivo. E eu estou dizendo isso porque o caminho para eu tomar as melhores decisões para a minha vida, o caminho para eu tomar as melhores decisões para a minha cidade, passa por utilizar bem esta ferramenta, a oração. Nós não precisamos compreender como que uma alavanca funciona. Você vê ali um objeto, uma alavanca, intuitivamente você vai lá e tchum. E aí você descobre, opa, abriu uma porta, acendeu alguma coisa. E às vezes nós entramos em crise espiritual porque nós queremos entender a oração. Nós queremos entender todas as coisas. Mas existem ferramentas que nós aprendemos o seu objetivo, para que elas servem, com o uso. A oração é uma delas. A compreensão surge com o uso. Mas há um outro conceito, agora bíblico, que também é muito importante de nós entendermos quando nós falamos do tema da nossa reflexão dessa primeira palestra, o ofício sacerdotal da igreja. Isso é importante porque nós entendemos que no Antigo Testamento, o sacerdote, existia um homem, ele tinha a função de sacerdote, e este homem ele era o mediador entre Deus e o povo. Então esse é o sacerdote no Antigo Testamento. Era ele que representava o povo. E ele fazia duas coisas, este homem. Ele oferecia sacrifícios a Deus pelo pecado do povo, e ele orava em favor do povo. Este era o sacerdote. Então, só para eu mostrar isso com mais detalhes, eu coloquei aqui um trecho do livro de Êxodo. Aqui nesse trecho, Deus está falando a Moisés. E Deus diz assim: de geração em geração, esse holocausto deverá ser feito regularmente à entrada da tenda do encontro, diante do Senhor. Neste local, atenção, eu os encontrarei e falarei com você. Falarei. E continua o texto: ali me encontrarei com os israelitas, e o lugar será consagrado pela minha glória. Assim consagrarei a tenda do encontro e o altar, e consagrarei também Arão e os seus filhos, para me servirem como sacerdotes. E habitarei no meio dos israelitas, e lhes serei o seu Deus. Sabe o que está acontecendo aqui? Arão, o sacerdote, e depois todos os seus filhos, eles herdavam esse sacerdócio, eles tinham um caráter representativo do povo de Deus. Guardadas as devidas proporções, e essas proporções são grandes nesse exemplo que eu vou dar, seria o equivalente aos políticos em regimes democráticos, em regimes republicanos. Os políticos, eles são os nossos representantes para interceder por nós junto a autoridades maiores estabelecidas. O exemplo não é perfeito, mas só para ilustrar o papel do sacerdote aqui. Agora, você deve estar se perguntando aí, tá bom, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Muita coisa. E eu vou te mostrar por quê. Porque nós vimos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, com a vinda de Jesus, não são mais necessários sacrifícios. Nós celebramos na semana passada a Eucaristia, nós vimos isso.
Cristo foi o Cordeiro entregue por nós, único, autêntico, suficiente para todos os nossos pecados, para toda a eternidade. Cristo foi o sacrifício máximo. Então, agora nós não fazemos mais sacrifício, nós não precisamos de uma pessoa como o sacerdote que ia lá e sacrificava pelo meu e pelo seu pecado. E mais, agora todos nós passamos a ser sacerdotes. Vejam comigo, textos do Novo Testamento. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. E o texto que nós lemos durante a liturgia: vocês, porém, são geração eleita. E o quê? Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com um propósito, o propósito de anunciar as grandezas daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe o que está acontecendo aqui? Na época da história da humanidade que nós vivemos, nós não precisamos mais de um sacerdote. Nós temos agora acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. Não temos acesso direto. É por isso que as nossas orações são em nome de Jesus. Agora a situação é diferente. Nós podemos falar com Deus, nós podemos ouvir a voz de Deus. É por isso que nós usamos esse termo, ofício sacerdotal da igreja. É por isso que essa é a nossa reflexão. E entre as diversas funções da igreja e nossa como sacerdotes hoje, talvez a principal seja exatamente essa que nós estamos falando, a intercessão. E fazendo um link com tudo que nós estamos falando, a ferramenta que nós utilizamos, ou que devemos utilizar, é a oração. Sabe o que eu falei? Ou que devemos utilizar? Nós somos uma sociedade consumista. Eu admito isso. Se você não é, parabéns para você. Eu sou. É uma característica da nossa sociedade. Temos que nos frear com relação a isso. E às vezes a gente começa a comprar coisas, e vamos numa loja de utilidades, e aí a gente vê aquilo ali, a gente não sabe o que é. O que é isso? Ah, isso serve para isso. E aí a gente pensa assim, isso não tem utilidade para mim, mas pode ter um dia. E a gente compra, é uma ferramenta. E aí a gente compra uma televisão com 500 programações diferentes. E aí depois a gente vê um aparelho, a gente fala, o que esse aparelho faz? Não, esse aparelho faz isso, isso e isso. E a gente compra também, mas depois a gente descobre que a ferramenta que a gente já tinha, a televisão, fazia tudo aquilo que aquele aparelho faz. Às vezes nós temos ferramentas diante de nós e nós não sabemos utilizar bem essas ferramentas. A oração é a ferramenta para nós cumprirmos o nosso ofício sacerdotal. E é por isso que nós lemos o texto de 1 Timóteo 2. Paulo ali ele está falando da importância da oração em nossas vidas. E deixa eu explicar rapidamente para você o contexto dessa carta que Paulo escreve a Timóteo. Paulo ele escreve, e no início da sua carta, no primeiro capítulo, ele já diz assim, olha, lembra, Timóteo, quando eu estava passando pela Macedônia e eu recomendei que você ficasse em Éfeso? Era importante você ficar em Éfeso. Timóteo está em Éfeso quando ele recebe essa carta. Porque aí existem alguns homens que estão deturpando o evangelho. Existem alguns homens, e Paulo até cita aqui que eles falavam, eles estão apresentando algumas genealogias, e eles ficam estudando genealogias, e estão apresentando alguns mitos também, algumas histórias que não são o evangelho. E por isso que o seu papel nessa cidade é importante, Timóteo. Para que você oriente esses homens, para que eles não se percam, e aí Paulo usa uma linguagem náutica, para que eles não naufraguem em sua fé. E é curioso, porque quando a gente olha o que estava acontecendo ali em Éfeso, nós vemos, por exemplo, que muito provavelmente o que aqueles homens estavam fazendo era um sensacionalismo
em virtude de algumas histórias que eram contadas naquela época. É claro, é algo que não acontece nos nossos dias. Só acontece naquele tempo. Algo como alguém naquela época começar a divulgar que Jesus tinha uma esposa. Não, é só naquela época. E Paulo estava preocupado com isso. E é curioso, porque identificar essa esposa como Maria Madalena. Mas peraí, da onde? Peraí, Timóteo, vai lá e resolve essa situação. Esse pessoal aí está se perdendo. Isso são mitos. Eles se acham mestres, Paulo fala isso. Eles se acham mestres, mas não têm noção, eles não têm entendimento sequer do que eles estão falando. Eles não percebem, por exemplo, que tudo bem, que você pode encontrar um escrito em linguagem copta que dá a entender que Jesus tinha uma esposa. Mas eles não sabem do que eles estão falando, porque na história da igreja, na história da humanidade, na história do cristianismo, nós sabemos que no segundo século existiam comunidades, eram chamados de gnósticos, que o objetivo deles era exatamente deturpar o evangelho. E a maioria desses escritos, que nós chamamos de evangelhos apócrifos, são escritos egípcios, coptas. Então peraí, como que você encontra um fragmento e aí você levanta de que, tá vendo? Tinha uma esposa. Não, você não conhece a história, então. E provavelmente ali em Éfeso, nós estamos falando de Paulo escrevendo aqui na metade do primeiro século, já existia algum movimento desse tipo. É curioso que Paulo lembra que a lei não é para os justos, é para pecadores. E Paulo diz assim, dos quais eu sou o pior, mas a graça de Deus transbordou sobre a minha vida. Por isso, Timóteo, o nosso objetivo não é simplesmente deixar essas pessoas se perderem em suas genealogias e mitos. Nosso objetivo é mostrar o evangelho. Vai lá, Timóteo, faça isso. Só que Paulo sabia que não seria fácil. E aí ele escreve essa carta com um objetivo. E aí Paulo ele usa uma linguagem bélica. O objetivo era que Timóteo continuasse combatendo o bom combate. Ou seja, anunciando o evangelho, mantendo a fé, a boa consciência. Caso contrário, aqueles homens naufragariam na sua fé. O objetivo era preparar Timóteo para uma guerra, combater o bom combate. E Paulo apresenta uma instrução, que aí entra o capítulo 2 que nós vimos. A instrução foi a oração. Porque Paulo começa o capítulo 2 com qual expressão? Antes de tudo. Eu falei que eu ia falar, né? Antes de tudo. É a prioridade. É a primeira orientação. Sabe o que Paulo está falando aqui? Que a oração é a ferramenta, a oração é o caminho para eu tomar as melhores decisões para a minha vida e para a vida da minha cidade. A oração é o caminho para eu manter a minha fé, para eu não me perder. Por isso que Paulo apresenta algumas variações da oração. Ele fala, por exemplo, de súplica, que é nós sermos libertos do pecado, pedir para sermos libertos do pecado. Ele fala, por exemplo, de oração mesmo, usa esse termo, como algo, uma solicitação de algo proveitoso para a nossa vida, solicitação a Deus. Ele fala de intercessão, que são lamentos colocados diante de Deus, diante de uma situação difícil que nós estamos passando. E ele fala de ação de graças, a Eucaristia, que nós vimos a semana passada, o agradecimento, o coração agradecido. Eu não sei se você está percebendo a implicação prática para a sua vida do que eu estou falando aqui. Mas talvez se eu fizer uma pergunta para você, você comece a perceber a implicação prática do que eu estou falando aqui. A pergunta é a seguinte: você passa por problemas em sua vida? Eu passo. Todos passamos por problemas em nossas vidas. A pergunta a ser feita nessa noite é: eu estou com um problema na minha vida? Eu estou com um problemão na minha vida? Ou
Nossa cidade está com problemas? Usando a mesma linguagem de guerra que o apóstolo Paulo usa, eu quero apresentar para você um contra-ataque. Um contra-ataque diante dos problemas da sua vida. Porque quando nós estamos diante de um problema, a pergunta que a gente faz para nós mesmos, para o pastor, para os nossos amigos, para os nossos professores, para todo mundo é: o que eu devo fazer? E aí eu coloquei 3 passos simples para você fazer. Estou com um problema? Em primeiro lugar, observe mais de perto. Observe sobre todas as perspectivas, como nós falamos. Isso pode te dar mais luz sobre a situação. Você pode ver o lado de uma pessoa, o lado de outra pessoa, o seu lado, o lado do seu cônjuge, o lado do seu filho, o lado do seu patrão. Primeiro passo, está com problema? Analise. Observe mais de perto. Depois, verifique o que foi revelado. E quando nós falamos de revelação, nós estamos falando de escritura. Eu já disse, nós não somos anjos, então não adianta você simplesmente querer, colocar uma asinha nas costas, subir até o céu e falar: Senhor, eu estou com um problemão, o que eu faço? Não, Ele já nos revelou, Ele nos deu algumas dicas. Então, analise todas as perspectivas, busque na palavra de Deus o que foi revelado sobre esse problema que você está passando. E o terceiro passo, reaja em resposta a Deus, que é a oração. E aqui eu quero que você perceba algo muito importante. A oração nunca é a primeira fala. A primeira fala é de Deus para nós, na sua palavra. O que nós fazemos quando oramos, o que é oração? Respostas nossas diante da fala de Deus em nossas vidas. Eu não sei se tem alguém aqui que gosta também, mas eu adoro quebra-cabeças. Aqueles de peças para montar, E mesmo gostando muito de quebra-cabeça, faz muitos anos que eu não compro e nem monto um quebra-cabeça. E outro dia eu estava pensando, por que será que faz muito tempo que eu não faço algo que eu gosto? É porque, no fundo, eu sei que o resultado final vai ser prazeroso, mas vai dar muito trabalho. E aí eu resolvo nem tentar resolver o problema do quebra-cabeça ali, porque vai dar muito trabalho. As nossas histórias são quebra-cabeças. As nossas vidas são quebra-cabeças. A nossa cidade é literalmente um quebra-cabeça. E às vezes nós não temos muita vontade de nós nos lançarmos em busca de soluções, exatamente por isso. Vai dar muito trabalho. Mas nós sabemos que se fizermos isso, os resultados são recompensadores. Aquela sensação de, yes, eu consegui montar aquele quebra-cabeça de 15 mil peças. Mas aqui tem um detalhe muito importante. É praticamente impossível montar um quebra-cabeça de muitas peças se você não tiver a imagem original, a instrução, ou pelo menos se você não vir antes como que são as peças montadas. E é aqui que entra algo interessante quando a gente pensa sobre oração. Essa instrução, esse panorama de como que deve ser montado o quebra-cabeça, quem nos dá é Deus. Você pode acreditar nisso ou não, não vai mudar, é Deus. É Deus. E a nossa oração é a nossa resposta diante da palavra de Deus. É isso que significa a oração. A nossa resposta diante da imagem original. Nós vamos ver isso melhor aqui.
O que é a oração? A oração, então, é a linguagem utilizada no relacionamento pessoal com Deus. A oração, atenção aqui para mim, a oração expressa o que nós sentimos. A oração expressa o que eu estou ansiando. A oração é a linguagem que eu uso para responder a Deus. É a minha resposta diante de Deus. Porque Deus fala comigo através da sua palavra. E eu vou te dizer uma coisa, essas respostas nem sempre são articuladas. Às vezes a nossa oração, a nossa resposta diante de Deus é simplesmente isso. O silêncio. Existem momentos em nossas vidas que a nossa oração, a nossa resposta a Deus são suspiros, grunhidos. Porque esses sentimentos e essas formas de resposta são reações. E eu vou mais longe. Nem sempre são positivas. Ira, ceticismo, blasfêmia também são respostas. Mas sabe, Deus sempre está envolvido nisso tudo. Seja na escuridão da sua vida, ou seja na luz da sua vida. Seja no momento de muita fé, ou no momento que você está desesperado, desesperada. Deus está sempre envolvido. O problema é aquele terceiro ponto ali. A gente não utiliza a ferramenta. Ou utilizamos só de vez em quando. Tem algumas ferramentas que a gente tem em casa que a gente usa tão pouco que às vezes a gente esquece que a gente tem. E às vezes a gente fica lá quebrando a cabeça, tentando resolver alguma coisa, até que a gente lembra, eu tenho aquela ferramenta, aí já fez o estrago. Assim são as orações. E sabe por que é difícil? Porque não é nosso hábito. Porque nós temos o hábito de falar sobre Deus, mas não falar com Deus. Porque nós amamos discutir Deus, mas nós não amamos tanto discutir com Ele. Nós amamos estudos bíblicos. Vamos estudar, olha, vamos levantar a probabilidade, por que o batismo é assim, como é que é a salvação, que história é essa dos 7 dias de Gênesis, olha, essa história de Apocalipse aí é mito. A gente adora discutir sobre Deus. E esse conceito de trindade eu não entendo direito. Nós amamos estudos bíblicos, mas não amamos tanto reuniões de oração. Nós amamos dar explicações, mas não amamos tanto simplesmente parar e orar. E eu espero que você esteja junto comigo nessa noite, entendendo que nós precisamos resistir a essa tendência. Quando eu era pré-adolescente, adolescente, eu queria um presente dos meus pais. Era meu aniversário e meus pais não podiam me dar aquele presente naquela época. E eles me deram outro presente muito bom, depois de um tempo eles me deram o presente que eu queria, mas sabe como é pré-adolescente, né? Adolescente, a gente quer naquela hora. Mas eles me deram junto com o presente um quadro, um pôster daqueles emoldurados, que tinha, eu gosto muito de animais de estimação, tinha um cachorro grandão e um gatinho assim, dormindo nas patas do cachorro. Mas o mais importante não era a figura, o mais importante era o texto, que é exatamente esse que está na tela aí de Eclesiastes 3:11, que diz assim: Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, atenção, mesmo assim este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. E nas versões antigas ali da Bíblia, no meu post, ele estava escrito assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. A lição dos meus pais, que eu aprendi com os meus pais, é de que nem sempre
o que nós queremos, nós conquistamos quando nós queremos, inclusive no que diz respeito às nossas orações, ao nosso relacionamento com Deus. Que Deus faz tudo perfeito, Deus faz tudo formoso, mas não é no tempo que você e eu achamos o ideal. Senhor, eu preciso dessa bênção essa semana, porque é a melhor semana da minha vida para receber essa bênção. Você não sabe disso. Você não é um ser eterno. Você não é todo-poderoso. Você não sabe de todas as coisas. Orar não significa entender tudo. Absolutamente não. A oração tem o seu tempo para ser atendida. Mas tudo, em todo tempo, Deus faz de forma formosa. Orar não significa que você vai entender tudo que Deus fez, faz e ainda vai fazer na sua vida. Mas nós podemos confiar nele mesmo assim, pelo caráter que ele já demonstrou a nós, pelo que ele já fez em nossas vidas. Pense em alguma pessoa muito especial da sua vida, quem sabe o seu cônjuge, quem sabe um amigo ou outro parente, quem sabe um pai, uma mãe, que foi aquela pessoa assim fundamental no momento mais difícil da sua vida. No momento que você precisava de força, de esperança, de encorajamento, é essa pessoa que estava do seu lado. E aí imagine se hoje, depois do culto, você encontra essa pessoa, você está com essa pessoa agora, e essa pessoa te faz uma proposta absurda. Você fala, mas fulano, mas olha, poxa, eu tenho tanto carinho por você, mas isso é meio absurdo. E que essa proposta não seja nada que fira a sua ética, a sua moral. Ok? Muito provavelmente, você vai atender essa pessoa. Você vai confiar nessa pessoa, mesmo sem entender o porquê que ela está te pedindo aquilo. Pela sua amizade, pelo seu relacionamento, mas principalmente pelo que essa pessoa já fez no passado. É o que nós falamos no nosso dia a dia de colocar a mão no fogo por uma pessoa. Existem algumas pessoas em nossas vidas que nós fazemos assim. E nem sempre, no nosso relacionamento com Deus, nós gostamos do que Deus diz. E nós nem sempre, no nosso relacionamento com Deus, nós entendemos o que Deus diz. Mas mesmo assim, eu confio nele. Pelo que ele já fez pela minha vida, pelo que ele faz na minha vida, pelo caráter dele, pelos seus atributos, por sua excelência, pelo seu poder, por sua glória e talvez principalmente pelo seu amor por mim. Orar é pôr a mão no fogo por Deus. É, por exemplo, você fechar os seus olhos e dizer, Senhor, eu não entendo tudo o que está acontecendo na minha vida. Senhor, eu não entendo o que está acontecendo na cidade de Campinas, mas eu simplesmente confio em Ti. Eu estava preparando esse estudo, e eu uso... Cadê o estudo que eu estava preparando? Ah, eu subi, agora vai descer. E aí eu estava nesse site aí, que é o site que eu pego os textos bíblicos para os nossos estudos, e aí, sabe quando você está concentrado em alguma coisa e fica piscando uma publicidade ali do lado? Né? E aí você fala, pô, a maioria eu não clico, né? Mas era uma do YouTube, né? YouTube eu respeito um pouquinho. E aí eu falei, poxa vida, o que é isso? E aí me chamou a atenção que tinha ali uma expressão, você não está conseguindo ler, mas está escrito ali, o que você ama? Eu falei, o que o YouTube está querendo dizer com o que você ama? O que eu fiz? Cliquei no vídeo. E aí foi interessante porque esse vídeo ele se chama Por uma Surpresa. Por uma Surpresa. E o lema, vocês vão ouvir na música, que vai ser cantada, diz algo mais ou menos assim, eu já não quero esperar tanto assim por uma surpresa de quem gosta tanto de mim. E aí vai aparecer no vídeo as perguntas, o que te inspira? O que te emociona?
o que você ama. Veja comigo. Tem uns dias em que a gente quer dizer tanta coisa que em palavras é difícil de explicar. Eu não quero esperar tanto assim por uma surpresa de quem já gosta de mim. E aí eu fiz a seguinte reflexão. Para você ter acesso a uma surpresa de alguém que gosta muito de você, existe um caminho. Acesse o YouTube. Os publicitários são bons. É isso mesmo. Mas ali você pode ver vídeos de pessoas que você não quer esperar, você já quer ver, pessoas que te amam. A ideia é essa. Né? Mas falando um pouquinho mais sério, eu também refleti sobre isso, quero compartilhar com você. Para você ter acesso a uma surpresa de alguém com letra maiúscula, que gosta muito de você, você também tem uma ferramenta para isso. Ore. Ore. E Paulo nos lembra, no texto que nós lemos, que essas orações não devem ser individuais, egoístas, não devem ser orações apenas por nós mesmos. Olha lá o que diz o nosso texto. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. E aí o que diz Paulo? Pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Paulo nos orienta para nós direcionarmos as nossas orações não somente a nós mesmos, mas a todos os homens, inclusive os nossos governantes. O problema é que nem sempre nós acreditamos que isso pode dar algum resultado. E pior ainda, a gente vive na cidade e a gente não convive só com governantes, a gente convive com cidadãos como nós. E algumas atitudes de alguns cidadãos, às vezes, não nos inspiram a ajudar muito a cidade. Eu tirei essa foto sexta-feira, do lado da padaria Primavera. Um cidadão, resolveu escrever no muro: por favor, não jogar lixo. E um outro cidadão resolveu colocar 3 ou 4 sacos de lixo exatamente ali debaixo. E podem acreditar, eu não pedi para a Gabi colocar os lixos para a gente bater a foto. Foi mesmo um flagra. Eu vi. Isso às vezes nos desestimula. Porque a gente pensa assim, meu Deus, o que eu posso fazer para transformar? Não tem jeito. Olha essas pessoas, olha as atitudes, olha o nosso trânsito. Olha a sujeira em algumas regiões e em alguns locais. Olha como as pessoas agem. E aí a gente fica se perguntando, o que eu posso fazer, o que eu posso fazer? E aí você chega à conclusão que você não pode fazer nada. Mas é exatamente aí que está o problema. Quando nós falamos de cristianismo e cidadania, nós costumamos dar ênfase no que eu posso fazer pela cidade. E aí nós nos sentimos, quando nós pensamos assim, como um Mr. Universo Gospel. Nós achamos que pelas nossas disciplinas espirituais, porque nós lemos a Bíblia tantos minutos, tantas horas por dia, porque nós oramos tantos minutos, tantas horas por dia, porque nós vamos à igreja nos 3 cultos que tem da chave. Os 3 são iguais, mas eu vou nos 3. Eu estou exercitando a minha disciplina espiritual, então eu sou um Mr. Universo Gospel e por causa disso eu sou um super espiritual e eu posso transformar a cidade. Não. Ou a minha vida. A pergunta nessa noite não é o que você está fazendo pela cidade. A pergunta correta é o que Deus está fazendo em minha cidade. Sabe por que disso? Porque
a cultura do faça você mesmo nas nossas cidades, ela é muito bonita e até válida. Mas ela sugere uma reflexão anterior. Como saber o que fazer pela cidade? Essa é uma pergunta necessária. E nós vamos mobilizar pessoas, vamos mobilizar centenas, milhares de pessoas. Não, vamos fazer pela nossa cidade e todo mundo, né, engajado, tal. E aí, na hora de fazer, alguém levanta a mão lá atrás, lá no meio da multidão, e fala, mas peraí, a gente vai fazer o quê? Ah, a gente não pensou nisso ainda. Nós precisamos saber. E para aquele que é discípulo de Jesus, para aquele que entendeu o que aconteceu naquela cruz, naquele que vive uma vida, mesmo sabendo que é imperfeito, que é pecador, mas que busca essa comunhão com Deus, é importante ele identificar o que Deus está fazendo em sua cidade. E aí sabe o que ele faz? Ele responde. Como? Como que é a nossa resposta? Oração. Deus, o que o Senhor está fazendo na cidade? Identifiquei. Você ora. E é esta oração, respondendo a Deus, que vai te levar à ação. Mas vai te levar à ação não segundo as suas intenções, segundo os seus interesses, segundo a sua vontade, não segundo os seus interesses próprios, nem segundo o interesse de outras pessoas, mas segundo a vontade de Deus. O que mais me impressiona nesse texto de 1 Timóteo 2 é que Paulo diz que isso parece ilógico, mas não é não. Orar pela nossa cidade, orar pelos nossos governantes, não traz somente resultado para as nossas vidas, mas é algo que é agradável a Deus. É isso que ele diz, olha lá o texto. Ó. A primeira parte que nós já lemos, e aí lá no final ele diz, né, para nós intercedermos pela autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. E aí Paulo diz assim, isto é bom e agradável perante Deus. Isso o quê? Intercedemos pelos nossos governantes. Temos uma cidade que tenha piedade, que tenha dignidade para se viver. Mas nós não podemos transformar a cidade sozinhos. Nós cantamos, a Silvia fez menção do cântico do Guilherme Kerr, Coração Quebrantado. E ele faz menção nesse cântico que nós somos vasos de honra, lembrando do texto de Romano, nós somos vasos mesmo, de barro. Nós precisamos entender que quando, como igreja, nós anunciamos uma mensagem sobre cristianismo e cidadania, eu não estou falando para você que não é cristão, para você que é governante, está me ouvindo, eu não estou dizendo para as outras pessoas da cidade de Campinas de que nós somos super espirituais e, olha, através da Chácara Primavera, nós vamos transformar a cidade porque nós temos superpoderes, porque Deus está conosco. Não. Isso é ser Mr. Universo Gospel. Sabe o que nós somos? Nós somos vasos de barro que oram. Vasos de barro mesmo, aqueles que arrastam os pés na argila. Deus pode nos usar na cidade. Deus pode transformar a cidade, nos usando como instrumentos. E o primeiro passo para isso é a oração. Você reparou a arte dessa série? Nós nos colocamos em oração diante de Deus. No próximo domingo nós vamos estar diante de uma urna, exercendo a nossa cidadania. E porque nós oramos e entramos em ação, Deus transforma a nossa vida e a cidade. Não somos nós. Deus nos usa. É igual aquela história do encanador. O encanador recém-formado fez um cursinho no Senac de encanamentos lá e se tornou encanador. No Rio de Janeiro chama bombeiro, né, Gabi? Bombeiro, isso que o cariocas, bombeiro.
E aí ele foi visitar o sul do país. E ele tinha, na mesma semana que ele recebeu o diploma, e aí ele foi visitar as cataratas do Iguaçu, e ele ficou ali parado olhando para as cataratas, né? E aquele volume de água, de água, de água, de água. Ele pensou e disse assim, eu preciso resolver esse problema aqui. Esse problema de vazamento. É muita pretensão. Nós não podemos sozinhos. De acordo com o censo de 2000, eu não achei dados mais atualizados no IBGE, a população campineira está composta por 18,31% de protestantes. 18% de protestantes. E aí Henry Nouwen, ele diz o seguinte, a maior parte da obra de Deus no mundo talvez passe despercebida. Muitas pessoas ficam famosas por seus ministérios, mas a grande parte da obra de Deus permanece desconhecida. E eu acrescento, nas cidades. O nosso problema é que nós vivemos a síndrome das redes sociais. Nós temos a tendência de achar que quanto mais pessoas sabem de alguma coisa, quanto mais pessoas comentam a respeito de um assunto, mais importante esse assunto deve ser. Não! Não. Existem pessoas orando por Campinas. Existem pessoas fazendo por Campinas. E eu vou te dizer, a maioria dessas pessoas não vai aparecer na IPTV. Quer um exemplo de uma pessoa assim? Você, a partir dessa noite. A partir do que você está ouvindo aqui. É sobre isso que fala o Cântico Soprar, que nós cantamos. Vocês prestaram atenção na letra do Cântico Soprar? Escrito pelo Noadir e composto pelo Alex? Se nós continuarmos somente em nossas igrejas, não vamos ver além. Eu sei que está pequeno ali a fonte, mas vocês conhecem a letra. Se nós continuarmos apenas orando por nós mesmos, nós não vamos além. Paredes, como que paredes grossas vão mesmo barrar o vento e nós não vamos ouvir o ruído da cidade. É como sal, Silvia, dentro do saleiro mesmo. Não tem utilidade para o propósito que foi criado. Que utilidade tem um sal que nunca vai sair do saleiro? Nenhuma. Até os confins a soar. Nós temos vida para levar a um povo que está sedento na cidade onde nós estamos. E a pergunta aqui é: que vida é essa que nós temos para levar? O que nós temos a oferecer para essas pessoas? A resposta é o Evangelho. É exatamente o que diz a conclusão do nosso texto. Paulo conclui assim nesse trecho que nós selecionamos, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Este foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Eu tenho uma péssima notícia para te dar. Está vendo esses jornais aqui? Algumas notícias aqui são ruins. Eu estava lendo aqui alguns. Eu tenho péssimas notícias para você nessa noite. A péssima notícia é que todos nós estamos afastados de Deus. Nós não temos mais acesso direto, contato direto com Deus. Houve uma desconexão com o nosso Criador. E isso explica muita coisa. Isso explica, por exemplo, a dificuldade que você tem em ouvir a voz de Deus. Ou você não tem dificuldade? Isso explica, por exemplo, a dificuldade que você tem em falar com Deus. A oração. Isso explica porque talvez você esteja com tantos problemas na sua vida e você não consegue nem mesmo orar.
Isso explica porque talvez a sua cidade esteja entregue à corrupção e você não sabe o que fazer. Mas essa é uma perspectiva. Deixe-me te apresentar outra perspectiva. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Palavras do apóstolo. E aqui deixa eu fazer um parênteses linguístico. A palavra todo é usada em vários sentidos na Escritura. Aqui ela é usada da mesma forma como em textos que diz assim, todos seguiam a Jesus. Ou textos como aquele texto que diz, então saíam a ter com ele Jerusalém e toda a Judéia foi atrás de Jesus. Não, é nesse contexto aqui, que esse todos aparece aqui. O significado é que Jesus redimiu alguns de todas as classes, de todos os povos. E essa é a boa notícia. Judeus, gentios, pobres, ricos. Essa é a boa notícia, a salvação é para todos, para todas as cidades, para todos os povos. Porque Jesus é o mediador entre nós e Deus. Agora nós podemos responder ao Pai, responder em nome de Jesus. Pois há um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. E aí eu separei um vídeo final para nossa reflexão e prática. E muitas vezes em nossas cidades nós não só não oramos, como não fazemos nada por nossa cidade. Não oramos, não fazemos nada por nossa cidade e ainda temos a inclinação de piorar ainda mais a situação. E esse vídeo ilustra essa nossa tendência. An older boy and his young companion were walking along a road which led through a field. They saw an old coat and a badly worn pair of men's shoes by the roadside. And in the distance they saw the owner working in the field. The younger boy suggested that they hide the shoes, conceal themselves, and watch the perplexity on the owner's face when he returned. The older boy thought that would not be so good. He said this owner must be a very poor man from the looks of his clothes. So after talking the matter over at his suggestion, they concluded to try another experiment. Instead of hiding the shoes, they would put a silver dollar in each one and see what the owner did when he discovered the money. So that's what they did. Pretty soon the man returned from the field, put on his coat, slipped one foot into his shoe, felt something hard, took it out and found a silver dollar. Wonder and surprise shone upon his face. He looked at the dollar again and again, turned around and could see nobody, then proceeded to put on the other shoe. When to his great surprise he found another dollar. His feelings overcame him. He knelt down and offered aloud a prayer of thanksgiving, in which he spoke of his wife being sick and helpless, and his children without bread. He fervently thanked the Lord for this bounty from unknown hands
and evoked the blessings of heaven upon those who had given him this needed help. The boys remained hidden until he had gone. They'd been touched by his prayer and felt something warm within their hearts. As they left to walk down the road, one said to the other, "Now really, don't you have a good feeling?" Este vídeo me leva a duas reflexões importantes diante do que nós estamos conversando aqui. A primeira é que muitas vezes nós agimos como garotos imaturos com a nossa cidade. Não colaboramos em nada, a desprezamos, criticamos e ainda aprontamos das nossas, deixando a cidade ainda pior. Rimos de nossos políticos como que se as suas ações não afetassem diretamente as nossas vidas. Mas uma atitude diferente pode transformar vidas. Uma atitude diferente pode transformar uma cidade. Basta uma decisão. A decisão de fazer algo bom. Aqueles garotos tinham duas perspectivas. Eles escolheram a melhor. Mas há uma segunda reflexão que esse vídeo também nos traz, diante do que nós conversamos aqui. É sobre a ação de graças. Nós vimos no vídeo que até mesmo o nosso agradecimento a Deus é uma forma não apenas de glorificar a Deus, mas de tocar o coração de outras pessoas. Isso mostra o papel fundamental da oração em nossas vidas. E uma escritora cristã disse que você encontrará Cristo quando estiver preocupado com o sofrimento dos outros e não com o seu. Eu espero que você volte para casa nessa noite, ciente de que a nossa intenção como discípulos de Cristo é fazer diferença em nossa cidade. Um cristão chamado William Wilberforce, ele reformulou as leis inglesas e aboliu a escravatura. Um pastor e parlamentar holandês de nome Abraham Kuyper colaborou para leis mais justas na Holanda. Martin Luther King foi um dos mais importantes líderes do movimento dos direitos ao negro nos Estados Unidos. Dietrich Bonhoeffer participou de um plano para assassinar Hitler. Foi preso e enforcado dias antes de Hitler se suicidar, mas deixou seu testemunho na luta antinazista. No Brasil, cristãos foram fortemente participativos no passado. Tiveram um papel importante em assuntos como a abolição, em assuntos como a formação da República, na época da ditadura, em assuntos como relacionados à tortura. Sabe o que esses homens foram? Eles não eram melhores ou piores do que eu e você. Eles foram ferramentas nas mãos do Senhor. Devemos fazer diferença em nossas cidades. Devemos ser defensores da ética, promotores do bem comum. Mas tudo começa quando nós olhamos para o que Deus está fazendo e respondemos em oração. Não uma oração egoísta. Nós falamos do poder da oração, mas às vezes nossas orações são só individuais. Vestibular, desemprego, saúde. E aí eu pergunto para você nessa noite, quantas vezes nos últimos anos você intercedeu pelos problemas políticos na cidade de Campinas? Ou na sua cidade?
O exercício da cidadania responsável é uma forma de exercício de santidade. Eu não me torno santo só por deixar de fazer coisas erradas. Eu me torno santo por fazer coisas certas. É a santidade ativa. E essas coisas certas começam com a oração. Este é o ofício da igreja, o ofício sacerdotal de interceder pela cidade. A oração nos dá a perspectiva de Deus para as nossas vidas e para a vida da nossa cidade. Podemos orar juntos pela cidade. Podemos fazer mais pela nossa cidade juntos do que individualmente. Podemos fazer como corpo de Cristo e não como indivíduos isolados. E é por isso que você já ouviu no Chácara News. Nós vamos estar reunidos esta semana para intercedermos por nossa cidade. Ou alguém aqui acha que Campinas não precisa de oração? Por isso que você recebeu um papel quando você chegou hoje aqui na chácara. É para você escrever uma oração sua para a cidade de Campinas. Escreva e entregue ao final do culto, porque as orações de vocês serão os temas das nossas reuniões de oração na terça, na quarta e na quinta. Por isso que nós devemos ser uma igreja presente, ser parte da história em nossa cidade. Orar, ir avante, motivar vidas, ajudar pessoas. Nós vamos cantar esse cântico Igreja Presente, mas antes eu te convido a ficar em pé, que eu quero orar junto com você. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, pelo Teu cuidado com as nossas vidas, Senhor. Nós louvamos o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor fala aos nossos corações. E a nossa oração, ó Deus, nada mais é do que uma resposta nossa à graça do Senhor sobre as nossas vidas, ó Deus. Ó Deus, ajuda-nos a compreendermos, ó Pai, esta ferramenta tão preciosa que o Senhor nos deu. Ajuda-nos, ó Deus, a entender que nós podemos buscar na oração as orientações do Senhor para as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a compreender que o nosso relacionamento com as nossas cidades não deve ser, ó Deus, um relacionamento pequeno ou nulo. Pelo contrário, ajuda-nos, Senhor, a enxergar o que o Senhor está fazendo em nossa cidade. Mostra-nos, ó Deus, o nosso papel de forma cada vez mais clara. Ó Senhor, transforma as nossas vidas. Que nós possamos reconhecer e agradecer ao Senhor. E que o nosso agradecimento e o nosso reconhecimento seja um testemunho para as pessoas entenderem o que o Senhor fez, o que o Senhor faz e o que o Senhor ainda fará em nossas vidas, ó Pai. Nós nos colocamos diante de Ti como vasos de barro. Molde as nossas vidas, ó Deus. Conserte aonde está quebrado, ó Deus. Restaura, ó Pai, pois nós sabemos que o Senhor pode todas as coisas. Tu és o Rei do universo. Abençoa os nossos governantes, quaisquer que sejam os eleitos, e ajuda-nos a cumprir o nosso ofício sacerdotal de interceder a Ti por nossa cidade. Que nós sejamos uma igreja presente aonde quer que estejamos. Em nome de Jesus. Amém.